Irmãos, nós estamos em Gênesis 27. Eu já falei 2 vezes sobre esse capítulo, e eu disse, na primeira ocasião que eu falei sobre esse capítulo, eu tratei de algumas considerações preliminares, e eu elenquei pelo menos 5 considerações preliminares. Eu fiz isso no primeiro sermão que eu preguei sobre Gênesis 27. E não consegui entrar no texto mesmo, porque nós gastamos todo o tempo reservado para o sermão nessas considerações preliminares que eu mencionei agora há pouco. No segundo sermão, eu comecei a tratar do texto e eu disse que o capítulo 27 ele apresenta 5 quadros narrativos. Os irmãos devem se lembrar disso. Há 5 quadros narrativos em Gênesis capítulo 27. E no segundo sermão que eu preguei sobre Gênesis 27, eu apresentei o primeiro quadro narrativo. Cada quadro narrativo, desses 5 quadros narrativos, todos eles, cada um deles, apresenta um diálogo muito importante para a história. Então, nós estudamos, na última vez que falamos sobre Gênesis 27, no domingo retrasado, domingo passado quem pregou foi o pastor Thomas, mas domingo retrasado nós estudamos o primeiro quadro narrativo. E o primeiro quadro narrativo, eu dei um nome a ele. O nome era Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. E esse quadro narrativo vai do versículo 1 ao versículo 4. Nós estudamos os versículos 1 a 4 e expusemos o primeiro quadro narrativo. Mas nós temos ao longo aí do capítulo outros 4 quadros narrativos. E hoje, então, nós vamos entrar no segundo quadro narrativo, que apresenta mais um diálogo importante dentro da história. Vamos começar a estudar o segundo quadro narrativo. Hoje, eu não vou fazer a revisão dos pontos preliminares, porque se eu for fazer a revisão dos pontos preliminares que abrangem todo o capítulo, eu vou tomar muito tempo. Eu não posso fazer a revisão dos pontos preliminares toda vez que eu pregar sobre Gênesis 27, senão isso toma muito tempo. Então, os irmãos que quiserem ver os pontos preliminares, podem entrar no site da igreja, podem acessar os 2 sermões anteriores e terão então as informações ali sobre as questões preliminares que nos ajudam a entender melhor esse capítulo, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista teológico e literário, dentro aqui do livro de Gênesis. Hoje, então, nós vamos começar o estudo do segundo quadro narrativo. E esse segundo quadro narrativo vai do versículo 5 até o versículo 17. É um quadro narrativo grande, amplo, e tem aí um diálogo também muito importante para a história. É o diálogo entre Rebeca e Jacó. E nós vamos então estudar esse quadro narrativo hoje. O nome desse quadro narrativo, o nome que eu dei a esse quadro narrativo é o seguinte: Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. Esse é o quadro narrativo. Esse é o nome do quadro narrativo. Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. Vocês conhecem a história, já temos lido o texto. Vamos ler o texto hoje do versículo 1 ao versículo 17. Vamos ler os 4 primeiros versículos que eu já expliquei, sobre os quais eu já falei, que já serviram de fundamento para o sermão anterior. Nós vamos ler novamente para que os irmãos não percam o fio da meada na leitura. Então diz assim, Gênesis 27, de 1 a 17, fala assim: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça.
e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim terei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha em casa consigo, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Aqui termina o segundo quadro narrativo. Começou no versículo 5 e vai até o versículo 17. Nós vamos então estudar esse trecho. É um trecho longo, dos versículos 5 a 17. Para entendermos melhor esse quadro narrativo, eu fiz uma divisão quádrupla. Então, esse texto, dos 5 ao 17, vai ser dividido em 4 sessões, e nós vamos estudar cada uma delas. O que nós vamos focalizar nesse trecho, é importante destacar isso, é o comportamento ardiloso de Rebeca. É isso que predomina nesse quadro narrativo. O comportamento ardiloso de Rebeca. Ela é uma senhora ardilosa, ela se revela uma senhora ardilosa. Mais tarde na história nós veremos que Labão, irmão dela, também era um homem ardiloso. E Jacó, filho dela, também um homem ardiloso. Parece que a coisa estava no sangue deles. Eles eram pessoas assim, pessoas ardilosas. E nós veremos, isso brota muito fortemente nesse texto, esse perfil ardiloso dessa mulher. Então, por causa disso, nós vamos avaliar o texto e vamos expor o texto a partir dessa perspectiva, da pessoa ardilosa, como Rebeca se demonstra ser aqui. E com isso, nós vamos aprender como são essas pessoas. É importante que nós saibamos como essas pessoas são e como elas agem. Por quê? Porque a Bíblia, ao apontar esses perfis todos, a Bíblia, ao narrar essas histórias todas, ela tem objetivos claros em mente. Ela quer mostrar aqui, é claro, isso é evidente, ela quer mostrar aqui como a nação de Israel se formou. Nós sabemos que Jacó roubou a bênção, entre aspas, na verdade ele tinha o direito à bênção, já que o direito de primogenitura tinha sido vendido a ele, mas ele sutilmente surrupiou a bênção que o pai queria dar a Esaú, seu preferido. Ele faz isso e sabemos que essa bênção era irrevogável, temos destacado isso bastante aqui, continuaremos a destacar isso, mesmo dentro desse quadro narrativo. E ele tendo herdado a bênção, ele vai dar continuidade à promessa, será um herdeiro da promessa dada a Abraão. Por meio dele, como herdeiro da bênção, a nação de Israel virá à luz.
ele será o pai dos 12 patriarcas. E dentro dessa nação de Israel nascerá o Messias, que trará salvação a todos os povos, de maneira que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio da descendência de Abraão. Ou seja, essa história em que Jacó figura como herdeiro da bênção, que vai ser o pai da nação de Israel, que trará o Messias ao mundo, mostra como Deus cumpriu a promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Esse é o objetivo dessa história. O objetivo dessa história não é mostrar como é a pessoa ardilosa, não é esse o objetivo da história. O objetivo da história não é nos ensinar como lidar com as pessoas ardilosas, não é esse o propósito principal da história. O propósito principal da história é mostrar como Deus age mesmo usando pessoas más, mesmo usando pessoas perigosas, mesmo usando pessoas que fazem tramóias, que inventam mentiras. Deus age usando pessoas assim, Ele inclui pessoas assim nos seus planos, nos seus decretos, e usa pessoas assim de tal modo que o seu plano continue, de tal modo que seus propósitos, as suas promessas, seus decretos se cumpram ao longo da história. Esse é o grande mistério teológico. Essa é a grande verdade teológica presente num capítulo como esse. Nós não conseguimos imaginar isso. Como Deus pode usar uma família, uma mãe que aconselha o seu filho a mentir para o pai cego? Como nós podemos entender que um homem como esse, como Jacó, que aceita mentir para o pai cego, que envolve o nome de Deus em sua mentira, que participa ali de artimanhas, de estratagemas, junto ali com a sua mãe, como tudo isso pode estar dentro dos planos de Deus, pode se harmonizar com os planos de Deus, de maneira que Deus use tudo isso para abençoar todas as nações da terra, como Ele prometeu a Abraão. Esse é o grande dilema teológico. E como Deus pode usar tudo isso, como Deus pode colocar a mão nesse barro tão sujo e Ele próprio, Deus, não sujar as suas mãos e continuar sendo um Deus santo, justo e bom, reto em tudo que faz. Nós olhamos para isso, nós não conseguimos compreender essas realidades, nós não conseguimos harmonizar esses pontos, entrelaçá-los de tal modo que eles se encaixem perfeitamente. Como Deus pode usar o mal e atingir seus objetivos bons, usando o mal, sem se tornar injusto? Esse é o grande problema teológico que surge daqui. Mas nós não sabemos a resposta ao certo disso, a Bíblia não fornece as respostas, a Bíblia não tem nenhum versículo explicativo, ela simplesmente conta a história, mas quando nós aprendemos isso, isso nos faz descansar. Pelo menos isso é gerado em nós. Nós vemos o mal, nós vemos a maldade, nós vemos as tramóias, nós vemos as mentiras, nós vemos as fraudes, nós vemos tudo isso. E quando olhamos para essa história, sabemos, olha, todas as maldades, tramóias, mentiras, todas as coisas erradas que nós vemos, nós sabemos, Deus pode usar e de fato usa essas coisas para realizar seus planos maravilhosos, abençoando por meio disso o seu povo. Isso nos traz descanso. Quando olhamos Deus atuando de modo maravilhoso e gracioso, nesse contexto tão cinzento de tramóias, mentiras, maldades e fraudes, nós lembramos do Brasil. Tramóias, mentiras, maldades, fraudes. Como pode algo bom sair disso? Mas quando olhamos algo assim, nós lembramos, eu falei do Brasil, lembramos da nossa família, lembramos do nosso trabalho, lembramos da nossa escola, lembramos dos outros países, lembramos da política mundial, lembramos do meio religioso em que convivemos, em que vivemos, lembramos disso tudo, onde há essas coisas. E olhamos para isso e vemos esses problemas também, tramóias, mentiras, fraudes, tudo isso. E então nós dizemos, bom, nada disso é impedimento para Deus. Porque eu aprendi em Gênesis 27, eu aprendi que tudo isso, na verdade, é até matéria-prima para Deus. Ele pode usar tudo isso, e de fato faz, para realizar os seus propósitos santos, para cumprir as suas promessas graciosas de salvação e de bênção para nós e para a humanidade. Muito bem. Tendo feito essa ressalva, nós vamos olhar para o texto, e eu quero olhar para o texto sob essa perspectiva da pessoa ardilosa. É o plus, é
são as lições adicionais que brotam, que transbordam do texto. A lição principal que vemos aqui, teológica, é essa que eu mencionei, de Deus usando uma família com problemas sérios, com irmãos que brigam, com pais divididos. Esse é talvez o problema teológico, a mensagem teológica, a realidade teológica que aflora com mais força aqui. Mas existe o plus, existem lições que transbordam da narrativa. E entre essas lições há aqui o perfil da pessoa ardilosa. O que a Bíblia fala sobre a pessoa ardilosa? Como a Bíblia a apresenta? Nós vamos olhar então isso. E vamos olhar isso para que nós tenhamos a Bíblia como um espelho. Será que eu sou uma pessoa ardilosa? Será que eu sou assim? Ou nos ajude a compreender o modo de pensar de uma pessoa ardilosa e saibamos como viver neste mundo de modo sábio, inteligente e precavido. Então, os enunciados que eu vou fazer são enunciados descritivos, que descrevem a pessoa perigosa, que descreve a pessoa que atua na surdina, que descreve a pessoa que tem planos maliciosos, como essa pessoa. Então nós vamos aprender isso no texto. Nós vamos dividir em 4 partes, observe aí. Nós teremos no versículo 5, um dos pontos. E esse ponto é o seguinte: a pessoa ardilosa atua nas sombras. Nós vamos aprender isso hoje. A pessoa ardilosa atua nas sombras. Ela se esconde, ela é sorrateira, ela ouve atrás das portas, ela trabalha em segredo. Assim é a pessoa ardilosa. Ela tem seus planos malignos, ela tem seus planos maliciosos. Então ela atua na penumbra, na escuridão, em seus esconderijos, na noite, no silêncio, na solidão, atrás das paredes, atrás das cortinas, atrás das portas. Ela é assim, ela atua nas sombras. Isso em qualquer lugar. Ela pode estar numa casa, numa família. Ela pode estar numa igreja, ela pode estar numa empresa, ela pode estar numa escola, enfim, ela pode estar em qualquer lugar. Ela age assim, ela tem planos maliciosos, interesses maldosos, egoístas, e então ela age nas sombras, ela age na surdina. O segundo ponto, dentro disso aqui, a segunda descrição da pessoa ardilosa, está nos versículos 6 a 10. Os versículos 6 a 10 mostram que a pessoa ardilosa é engenhosa, ela é inteligente, ela é engenhosa em suas fraudes. Nós olhamos para essa mulher e dizemos: uau, que mulher inteligente. Os irmãos talvez não percebam muita coisa aqui antes de eu explicar. Mas os irmãos devem desde já saber que essa mulher, ela sabe a hora certa de agir, o momento certo. E mais, ela sabe como temperar as palavras. Nós aprendemos na narrativa que ela prepara, ela sabe preparar 2 cabritos e fazer um pão, e assar um pão. Mas ela não sabe somente temperar a carne. Essa mulher também sabe temperar as palavras. As palavras que ela usa para falar com seu filho Jacó são palavras temperadas com certas pitadas específicas que dão às suas palavras uma força misturada com ternura. É impressionante. Ela mistura ternura com ordens. Ela consegue conquistar o coração e ao mesmo tempo engendrar na pessoa que ouve a ideia de que é alguém inferior obedecendo a alguém superior. É impressionante a habilidade que ela tem no tempero, no uso das palavras e das frases. Ela é engenhosa, ela é inteligente, ela é sagaz, ela é um gênio do mal. Aqui nós temos a pessoa ardilosa sendo engenhosa em suas fraudes, as suas ideias, as suas estratégias. Ela maquina com inteligência e então ela põe o seu plano em andamento.
Nós aprendemos também, você vai dizer, pastor, eu conheço uma pessoa assim. Eu sei que você conhece, tem um monte de gente assim, nós conhecemos pessoas assim. Nós não podemos ser ingênuos, nós devemos olhar para a Bíblia e olhar para essas pessoas e saber como devemos ter cuidado com elas, porque elas são assim. Vejam aqui nos versículos 11 a 13, o terceiro item que descreve a pessoa ardilosa. A pessoa ardilosa enreda outros em suas malhas. A pessoa ardilosa enreda outros em suas malhas. Ela precisa de um cúmplice. A maldade não gosta de trabalhar sozinha. Por quê? A maldade não gosta de trabalhar sozinha, porque a maldade precisa de uma voz exterior de aprovação. Então, quando a pessoa má procura um cúmplice, ela não quer somente um auxiliar. Ela quer também uma poltrona para a sua consciência, ela quer um certo alívio para a sua consciência. Eu não fiz sozinho, há alguém comigo aprovando a minha conduta. Há alguém comigo me acompanhando e me apoiando em minha conduta. Então eu consigo fazer as coisas maliciosas, maldosas, com mais liberdade, com mais desprendimento, porque essa companhia me dá o conforto e o alívio de consciência de que eu preciso. Eu não estou fazendo mal sozinho, eu tenho alguém que me aprova, que diz, ótimo, estamos juntos, vamos em frente. E isso alivia minha consciência e me dá coragem para continuar. Por isso a pessoa ardilosa, no colocar em prática os seus planos, ela enreda outros em suas malhas. Nesse ponto temos que ser muito cuidadosos, porque nós podemos ser alvos dessas pessoas, que podem tentar nos enredar para trazer, para nos levar junto com elas em suas práticas perigosas. E por último, para mim isso é a parte mais assustadora, aos versículos 14 a 17. Os versículos 14 a 17 mostram que a pessoa ardilosa é indiferente aos afetos naturais. E aqui assusta um pouco. Porque essa mulher trabalha para prejudicar o seu filho e para enganar o seu marido. Você diz, mas isso não é normal. Tudo bem que ela queria beneficiar Jacó, mas não havia um modo dela abraçar a todos e tentar neutralizar essa situação sem enganar ninguém, sem trazer tristeza para ninguém, sem prejudicar ninguém? Se eu perguntasse aqui para as mães, olha, qual dos filhos você quer prejudicar? Escolha um. Eu dizia, nenhum. Não, você tem que prejudicar um dos seus filhos. Jamais, eu não vou fazer isso. Eu vou me prejudicar, mas não vou prejudicar nenhum dos meus filhos. Nunca. Mas aqui nós vemos essa mulher que se dispõe a prejudicar o seu filho mais velho Esaú e a enganar o seu marido idoso e cego, se aproveitando da sua condição de fragilidade, da sua condição de incapacidade de avaliar melhor as circunstâncias por causa da cegueira e da idade avançada. A pessoa ardilosa é indiferente aos afetos naturais, e isso realmente nos assusta. A palavra de Deus no Novo Testamento fala de pessoas assim. Nós não devemos nos assustar, nos assustamos, mas não devemos nos assustar. Assim são as pessoas ardilosas. Você vai dizer mais uma vez, pastor, que quadro horrível esse. De fato é um quadro horrível, mas não percam de vista a lição teológica que subjaz tudo isso. Deus está nos bastidores aqui. O capítulo 27, o capítulo 26, Deus fala. No capítulo 28, Deus fala, você vê a voz de Deus no capítulo 26, falando ali com Isaac, você vê no capítulo 28, Deus se manifestando a Jacó e falando com ele. No capítulo 27, Deus não fala. Não há nenhum diálogo com Deus no capítulo 27. Há 5 diálogos no capítulo 27. Nenhum desses diálogos é com Deus, nenhum. Por quê? Porque Deus está nos bastidores. Então não podemos perder isso de vista. Todo esse quadro feio que está sendo pintado aqui, nós não podemos perder de vista. Deus está nos bastidores, dirigindo tudo isso. De maneira que Jacó vai de fato herdar a bênção, ainda que por meios ardilosos.
Ele vai herdar a bênção, ele será abençoado de modo irrevogável. Não terá como cancelar a bênção dele. E Esaú vai sofrer os prejuízos de modo irrevogável, não terá como resolver esse problema. Mas isso fará com que a nação de Israel venha ao mundo e, em meio a essa nação, nascerá o Messias, por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu, lendo esse trecho e conversando com as minhas filhas, elas são fãs de Esaú, elas têm raiva de Jacó, minhas filhas. Elas são fãs de Esaú. Esaú foi a grande vítima. Quando nós lemos o restante da história, há um ponto aqui que é muito tocante, é muito triste. Ele diz, no versículo 38, quando ele descobre que o seu pai foi enganado e a sua bênção foi surrupiada. Eu acho que o versículo 38 é o zênite, é o topo emocional dessa história. Quando ele diz, eu leio isso, eu quase choro junto. Ele diz no versículo 38, disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Meus irmãos, isso parte do meu coração. Cada vez que eu leio essa história, esse versículo, meu coração se parte. O dano causado a esse homem, a tristeza causada a ele. Nós chegamos nesse ponto aqui no zênite, no topo emocional dessa narrativa. E que habilidade esse escritor, meu Deus, que habilidade tem esse homem de escrever o capítulo 27, Moisés. Que grande príncipe escreveu isso, que grande historiador escreveu isso, que grande escritor produziu isso. É fantástico isso aqui. O que ele cria em nós é demais, é lindo, é maravilhoso isso aqui. Mexe conosco. Não é à toa que as minhas filhas são fãs de Esaú. Com pena de Esaú, tadinho, fofinho Esaú, não é como elas dizem. Que fofo Esaú chorando aqui. Ficamos fãs dele, e com raiva de Jacó, e com raiva de Rebeca, e com raiva até de Isaac um pouquinho também. Será que ele não percebeu que era uma fraude grosseira? E ficamos assim. E essa reação que as minhas filhas têm, e que nós temos, é exatamente a reação que o escritor quer produzir em nós. Ele quer produzir isso. Mostrar, vejam o absurdo que foi feito, mas Deus estava nos bastidores. Leia a história, lembrando que existem bastidores, existe um produtor, existe um diretor nessa história. Deus está traçando no meio disso tudo, de todas essas árvores retorcidas, nessa floresta negra, Ele está traçando ali o seu caminho de graça, de salvação e de bênção. Isso é maravilhoso demais de se aprender nas Escrituras. Muito bem, amados, vamos então olhar para o versículo 5 e vamos ver o primeiro item. Versículo 5, a pessoa ardilosa atua nas sombras. Então agora a pregação vai começar. Agora que começa. Estou brincando, eu sempre brinco assim, a piada já ficou velha já, né? Mas vamos ver o primeiro item aqui. A pessoa ardilosa atua nas sombras. Vejam o que diz o versículo 5, aí inaugurando esse segundo quadro narrativo. Prestem atenção. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Isso aqui lembra alguém, não lembra? Quem tinha o costume de escutar às escondidas? Vocês se lembram de quem fazia isso? Quem fazia isso? Nós já estudamos no livro de Gênesis, estudamos o capítulo 18, eu nem lembro quando foi isso, faz muito tempo já. Estudamos o capítulo 18 e aprendemos no versículo 10 que quando Abraão recebeu aqueles 3 visitantes misteriosos, para quem ele preparou ali um banquete e comeu com eles carne e
coalhada, né? Aprendemos que ele comeu coalhada também e carne ali, junto com aqueles visitantes especiais e misteriosos que vieram ali ter com ele. E sabemos que aqueles visitantes, um deles disse que dentro de um ano Sara ficaria grávida, ela tinha 90 anos de idade, ela estava escondida ouvindo tudo, diz o texto. Que ela estava escutando atrás ali de uma cortina, e ela riu dentro dela, né? Deve ter posto a mão na boca, para dar risada e não ser escutada, não ser ouvida, mas Deus disse, olha, ela riu, ela se revela, não, eu não ri, você riu sim, mas ela ouvia atrás de cortinas. Agora, quando nós vemos Sara fazendo isso, nós não ligamos muito porque até entendemos. O que moveu Sara a fazer isso? Sara foi movida não pelo desejo de articular estratégias maliciosas, não. Sara fez isso movida simplesmente pela curiosidade. Nós somos curiosos, não somos? O que será que eles estão falando? Quem nunca fez isso? Levanta a mão. Olha, quanta gente mentirosa. Nós fazemos isso, quando nós somos crianças fazemos isso. Queremos escutar as conversas. Qual é o adulto que nunca fez isso? Talvez, eu não sei. Eu não me lembro de ter feito isso nunca. Ou já fiz. Não me lembro. Eu também não quero forçar muito a memória agora. Mas, movidos pela curiosidade, nós somos muitas vezes tentados a fazer isso, escutar o que estão falando. E sabemos que o que aconteceu em Gênesis 18 foi isso. Sara se colocou ali atrás de uma cortina, sorrateiramente, agindo às escondidas, movida apenas pela curiosidade. Mas aqui, no texto do capítulo 27, não é isso que nós temos. O que nós temos aqui é uma mulher que ouve atrás da porta com o objetivo de beneficiar maliciosamente o seu filho preferido. Ela desconfiou. Ela viu algo errado. Ela viu que Isaque chamou Esaú para uma conversa particular, somente eles dois. Ela deve ter pensado, esse homem está tramando alguma coisa, esse homem deve achar que chegou o momento dele abençoar o filho. E isso vai prejudicar Jacó, meu preferido, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ela foi escutar, provavelmente para se certificar disso, o que esses dois estão tramando. E ela então age na surdina. E aí veja o que acontece, ela ouviu ali, enquanto Isaque falava com Esaú, escutou o objetivo da conversa, descobriu que o objetivo era que Esaú fosse abençoado por Jacó, por Isaque, são tantos nomes, Esaú fosse abençoado por Isaque no leito de morte. Meus irmãos, é importante ter em mente o que está acontecendo aqui. A bênção no leito de morte era irrevogável. Não havia como cancelar a bênção dada pelo pai ao filho no leito de morte. Tanto que quando Esaú chega e se apresenta ao pai, na sequência da história que nós já lemos juntos na primeira vez que eu preguei sobre esse texto, quando Esaú chega e fala com seu pai, pai, eu trouxe aqui a caça. Nós aprendemos que Isaque, ele estremece, ele quase tem um ataque, porque ele percebe, como? O que está acontecendo? Quem está aí? E quando Esaú se revela, Isaque fica apavorado. E Esaú também fica apavorado, porque não tem como desfazer o que foi feito, não tem jeito. É por isso que Esaú chora, implora, você deve ter esquecido de abençoar de alguma forma, deve ter sobrado alguma bênção, não é possível que o Senhor o abençoou com tudo e não sobrou nada para mim. Ele fala, não sobrou nada, nada, eu abençoei com tudo. Eu inclusive coloquei você como servo dele. Eu o constituí Senhor sobre você. Não tem como eu revogar isso agora. Então, Rebeca sabia disso. Sabia que esse era o tipo de bênção que seria dada. E sabia que essa bênção seria irrevogável. Ela não podia deixar que isso acontecesse. Vejam aí, na sequência, o texto que diz assim, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. O que nós temos aqui? O cenário perfeito.
aqui o cenário está perfeito. Nós temos um marido cego e velho, com os seus sentidos já desgastados, e temos um filho que se ausenta. Quem está agora na casa? Rebeca e Jacó, livres. Livres para fazer o que querem fazer. Livres para colocar em andamento o seu plano. E eles têm quantas horas para fazer isso? Nós não sabemos ao certo. Nós sabemos que para obter a caça, isso seria bastante demorado. Sabemos disso por causa do que Isaac diz no versículo 20. Vejam o versículo 20. Diz assim: Isaac estranha quando Jacó chega com a caça tão depressa. Ele diz assim: disse Isaac a seu filho, a Jacó, que ele pensava que era Esaú: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele pergunta. Ele estranhou. Para você conseguir a caça, isso iria demorar muito. E é aí que nós vemos Jacó agravando a sua mentira. Ele diz: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ele diz: safado. Safado. Mentiroso. E envolveu Deus na sua mentira. O Senhor Deus estava comigo, me abençoando, e mandou a caça ao meu encontro, meu pai. Foi isso. Veja como eu sou piedoso. Veja como Deus tem abençoado os meus propósitos, os meus desígnios. Veja como Ele está ao meu lado. Sou eu, Esaú. Eu mereço as bênçãos que o Senhor vai me dar agora, porque Deus tem comprovado o seu favor para comigo, enviando a caça na minha direção. Eu não tive trabalho nenhum para encontrar essa caça. Nesse versículo 20, nós sabemos, descobrimos que para trazer a caça, isso iria levar várias horas. O que Esaú iria caçar? Bem, o texto aqui não fala. Eu fiz uma pesquisa usando aí alguns recursos aí na internet, também um levantamento na própria Bíblia, os animais que havia em Israel nos tempos bíblicos, animais selvagens que havia em Israel naqueles dias. O que Esaú poderia trazer para o seu pai comer? Havia leão, acho que Isaac não ia querer comer leão. Né? Leão, urso, leopardo, serpente. O cardápio não é muito bom, né? Aí prossegue aqui, agora melhora. A corça, a lebre, chacal, lobo, raposa e outros que são mencionados, a lista é grande. E aves também que poderiam ser alvos da caça. Algumas aves são mencionadas na Bíblia. Aqui nós temos a perdiz, eu nunca comi isso, dizem que é muito bom, perdiz. Codorniz, pombo, eu não teria coragem de comer pombo. Avestruz, dizem que é bom também. Cegonha, coruja, pelicano e outras aves. Eu acredito que Esaú saiu em busca de uma corça para trazer ao pai. E isso iria demorar. Não seria fácil caçar uma corça, até porque a corça ela é muito veloz. É muito veloz. Então seria trabalhoso encontrar. Por isso, Rebeca e Jacó teriam longas horas de tranquilidade para realizar os seus planos. Muito bem, o versículo 5 então mostra esse primeiro perfil, esse primeiro traço da pessoa ardilosa. Ela atua nas sombras. E nós estamos dizendo aqui que tudo isso que acontece é algo mau. Há maldade em tudo isso. Há fraude em tudo isso. Há engano, há mentira em tudo isso. E por que nós podemos dizer com toda serenidade que Deus reprova
esse comportamento, o comportamento de quem atua nas sombras, o comportamento de quem atua por trás das portas, na escuridão, no silêncio, na solidão. Por que nós podemos dizer que isso é errado, que Deus reprova isso, que as pessoas más são as pessoas que fazem isso? Por que podemos dizer isso? Porque a evidência presente na Escritura associa esse tipo de comportamento ao pior tipo de pessoa que existe. Na Bíblia, os piores criminosos, as pessoas mais reprováveis, as pessoas mais perniciosas que nós encontramos nas páginas das Escrituras, são pessoas que agem desse jeito. Nós não podemos agir assim. Nós não podemos desenvolver essas habilidades de agir às escondidas, de agir no escuro. E devemos nos afastar de pessoas que fazem isso, de pessoas ardilosas. Eu quero mostrar aqui para os irmãos esse perfil presente em outros indivíduos. E rapidinho eu quero apontar para os irmãos essas evidências. Se os irmãos olharem para o livro de Jó, que foi composto na era patriarcal, segundo dizem, o livro de Jó, vejam o que ele diz, o próprio Jó falando, no capítulo 24. Jó, capítulo 24. O livro de Jó é um livro grande, e ele está logo antes do livro dos Salmos. Jó 24. E nós vemos aqui Jó, em sua sabedoria, expondo algo que é próprio da sua percepção. Ele percebeu algo, como ancião sábio que era, analisando o mundo à sua volta, ele percebeu algo interessante. Veja o que ele diz. Observem, versículo 13. Veja, diz assim: os perversos são inimigos da luz. Aqui, o texto não fala de uma luz espiritual, não é isso. Aqui, o texto fala da luz do dia. Eles são inimigos do dia. Eles são amigos da noite, mas inimigos do dia. A luz aqui é a luz do sol. Vejam na sequência. Não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Há aqui uma figura de linguagem que mostra alguém andando de noite. Andando de noite, você não enxerga o caminho. Andando de noite, você não consegue divisar as veredas. E ele diz isso: olha, os perversos são assim, eles não gostam do dia, eles sequer enxergam os caminhos iluminados pela luz do sol. Eles andam por outros caminhos. E o texto prossegue dizendo o que eles fazem. De madrugada, ou seja, quando ainda está escuro, se levanta quem? O homicida. Quem age na penumbra? Não é somente a dona de casa que tenta escutar o que o marido diz, não. Quem age na penumbra nesse texto é o homicida. E veja, ele mata ao pobre e ao necessitado. Ele faz isso, ele mata o pobre e mata o necessitado. Nós vamos ver isso também presente num outro texto que eu vou mencionar daqui a pouco. Ele é assassino e note, ele faz isso de madrugada. Durante o dia o texto não fala o que ele faz, mas vejam o que ele faz de noite. Ele, na madrugada, mata o pobre ou necessitado, que talvez se levantou para ir trabalhar, e de noite ele se torna ladrão. Quem age então? Quem age na penumbra? O homicida e o ladrão. Vejam o versículo 15. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Nós temos aqui várias alusões à lei de Moisés nos 10 mandamentos. Nós temos aqui: não matarás. Quem mata? Quem se levanta de madrugada. Não furtarás. Quem furta? Quem trabalha ali na noite, quem sai à noite para roubar. Não adulterarás. Quem adultera? Quem aguarda o crepúsculo. Os homens que rejeitam a lei moral de Deus, os homens que rejeitam os mandamentos de Deus elencados ali em Êxodo 20, na lei de Moisés, esses homens agem quando? Eles agem nas sombras. O texto diz: este diz consigo, o adúltero diz consigo, ninguém me reconhecerá.
Eu estou andando na noite, e ele cobre o seu rosto. Não significa que ele usa máscara, como os irmãos estão usando aqui. Não é isso. O adúltero não usa máscara, mas ele tenta disfarçar. Ele tenta cobrir o seu rosto enquanto está atrás dos seus alvos. Ele se esconde, ele disfarça, ele abaixa a cabeça, ele vira o rosto, ele cobre o rosto. Ele tenta impedir que os outros o reconheçam. E o texto prossegue. Nas trevas minam as casas. Minar é cavar buracos. Os ladrões antigamente faziam buracos nas paredes das casas. Era assim que eles roubavam. Eles arrebentavam a parede, faziam um grande buraco, entravam lá dentro e roubavam a casa. Então, nas trevas minam as casas, né, sempre, de noite, na escuridão, e vejam, de dia se conservam encerrados. Nada querem com a luz do dia, pois amanhã, para todos eles, é como sombra de morte. Eles têm medo do dia. O dia para eles é ameaçador. Eles ficam escondidos durante o dia. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Eles conhecem as práticas noturnas, as coisas horríveis praticadas à noite. Eles conhecem essas coisas porque eles fazem essas coisas. Então nós aprendemos num texto como esse, que a prática de agir em oculto, a prática de agir às escondidas, é coisa própria de assassinos, de ladrões, de adúlteros. Vejam também o Salmo 10. É interessante observar esse salmo, porque nesse salmo nós temos os alvos dessas pessoas. E isso nos surpreende muito, os alvos dessas pessoas. Veja o Salmo 10, versículo 8. Veja, diz assim, sobre o homem perverso. Diz assim, ele põe-se de tocaia nas vilas. As vilas não tinham muros, eram comunidades que não eram muradas, não tinham proteção. Então era mais fácil você atacar alguém nas vilas. O texto diz que os perversos que o perverso põe-se de tocaia nas vilas. E veja, ele trucida os inocentes. Inocentes aqui são, na realidade, pessoas indefesas. Esse é o sentido de inocentes aqui. São pessoas indefesas. Ele trucida essas pessoas nas vilas. Prossegue o texto dizendo, seus olhos espreitam o desamparado. É um paralelismo com a frase, com a linha anterior, que diz que ele fica de tocaia. Ele fica observando às escondidas. Ele fica observando ali em seu esconderijo. Ele faz isso. Ele age nas sombras. E o texto continua no versículo 9. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. O quê? O pobre? Sim. Ele é como um leão que está de emboscada para enlaçar o pobre. Ele não tem a visão de que o pobre é necessitado, é alguém que não tem nada. Ele não pensa assim. Ele rouba o pobre. Ele não é o ladrão do tipo Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Não existe isso. Não. Ele mira no pobre, porque o pobre, ele não tem proteção. E ele não quer saber se o pobre precisa ou não de alguma coisa. Ele não quer saber se o pobre precisa daquele carro para trabalhar. Ele não quer saber se o pobre precisa daquele dinheiro para comprar remédio para sua mãe doente. Ele não quer saber se aquele aposentado precisa daquele dinheiro para comer. Ele não quer saber disso. Não se importa com isso. Ele mira no pobre e arranca do pobre o que ele puder. E o texto prossegue, apanha-o na sua rede ou enleia. Versículo 10, abaixa-se, rasteja. Aqui é como se ele fosse um leão. Ele abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Pessoas que precisam.
pessoas pobres, pessoas que não têm nada. Ele arranca dos necessitados o pouco que os necessitados têm. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de gente é capaz disso? Meu Deus! Você está matando lentamente alguém. Quando você rouba o pobre, você está matando essa pessoa lentamente. É um assassinato lento. Mas eles fazem isso. E qual é a marca deles? Eles agem na penumbra. Eles ficam de tocaia. Eles observam sorrateiramente. Os seus olhos ficam sorrateiramente procurando. E agem às escondidas, até que ali, rastejando como feras, finalmente dão o seu bote e destroem vidas. Esse é o comportamento, esse é o perfil da pessoa que atua nas sombras. Veja o texto de Provérbios, outra figura que é mencionada. Aí seguindo em frente, logo depois do livro de Salmos, nós temos o livro de Provérbios. E aqui nós temos uma figura que também é extremamente repugnante nas páginas da Bíblia. Veja o que diz o capítulo 23, eu espero que nada disso descreva os irmãos que estão aqui, e nada disso descreva as pessoas que estão me ouvindo em suas casas, ou que ouvirão isso mais tarde. Vejam aqui o que diz Provérbios 23, 27 e 28, diz assim: pois cova profunda, Provérbios 23, 27, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Aqui está dizendo que essas mulheres são armadilhas. Cova profunda e poço estreito são armadilhas, armadilhas mortais. Aqui o texto usa a palavra prostituta. É uma boa tradução, porque aqui se refere à mulher que vende o seu corpo. É a prostituta. Na linha de baixo o texto diz a alheia. A alheia é literalmente a mulher estranha. Aqui não é necessariamente a prostituta. É uma outra mulher, mas ela é imoral também. Ela não é necessariamente uma prostituta, mas é uma mulher imoral que você não conhece. Mas ela é imoral. Ela é imoral e os homens não a conhecem profundamente. Mas ela se entrega a eles. Ela não é necessariamente uma prostituta, mas é uma mulher imoral. É aquela moça que o jovem conhece no barzinho e se deita com ela. É aquela moça que o homem conhece ali em alguma ocasião, numa festa, em algum contexto qualquer, e se deita com ela. Ela é estranha. Ela é a estranha, mas ela é não somente a estranha no sentido social. Ela é também uma pessoa imoral. O texto então fala de mulheres imorais, desde a prostituta até aquela moça que tem a moral, que tem conceitos morais bastante flexíveis, que é o perfil presente na nossa sociedade. Na nossa sociedade é assim, muitas moças, muitas mulheres são assim, não são prostitutas, mas são a mulher estranha. Elas agem como a mulher estranha, elas não são prostitutas, mas elas a expressão fazer programa é para prostituta, né? Elas não fazem programa, elas saem com os homens que elas conhecem, elas saem com os homens que elas encontram numa balada, numa festa, num outro lugar qualquer. Elas saem com esses homens e têm relações com esses homens. É a mulher imoral que nós conhecemos aí, que estão espalhadas aí pela sociedade, não necessariamente as prostitutas, mas a mulher de baixa moral. O texto fala que essa mulher, assim como a prostituta, é um poço estreito, é uma armadilha, é uma cova. Os homens caem nessa cova e são destruídos por isso. Vejam como ela destrói. Ela, como salteador, ela é como uma ladra. Por quê? Porque ela se põe a espreitar. E por que ela é como salteador? O que o escritor quer fazer aqui é dizer que essa mulher, ela como salteador, via de regra, ela está olhando para os benefícios materiais que aquele caso vai lhe trazer. Que benefícios materiais eu vou obter com esse caso que eu vou ter agora? Com essa aventura que eu vou ter agora? Ela é como um ladrão.
ela está observando os benefícios materiais, financeiros, que ela vai obter com aquela aventura. É assim que ela age. Por isso ela age como um ladrão, observando atentamente quem ela vai escolher. E vejam, na sequência o texto fala assim: ela multiplica entre os homens os infiéis. O que isso quer dizer? Que ela multiplica o número de homens que traem suas esposas. É essa a contribuição social dessa mulher. Essa mulher que nós conhecemos, que nós vemos nas novelas, que nós vemos nas universidades, essas moças que vemos nas universidades, que vemos até nas igrejas, essas moças de moral baixa, que fazem aí, que saem aí com seus amigos aí, ou pessoas que conhecem por aí afora. O texto diz que a contribuição social dessas moças, dessas mulheres, é multiplicar o número de homens infiéis. Ela é uma máquina de produzir adúlteros. Ela é um mal para a sociedade. Ela é um câncer para a sociedade. Ela ajuda no apodrecimento da sociedade. É isso que ela faz. E como ela age? Ela age nas sombras. Ela observa. Ela observa como ladrão. Com quem eu vou sair essa noite? Com quem eu vou me divertir nessa noite? Quando acabar essa festa, com quem eu estarei? Quando acabar esse passeio, com quem eu estarei? Ela escolhe, visando inclusive benefícios e confortos materiais. E com isso, ela vai aumentando o número de pessoas desleais, de homens infiéis, prejudicando, apodrecendo a malha da nossa sociedade. Existe um outro tipo de gente que age na sombra. E isso nós encontramos em Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Esses aqui eu tenho um rancor todo especial contra eles. Gálatas 2:4. E com isso nós vamos caminhando aqui para o final. Veja quem mais age nas sombras. Quem age nas sombras são os homicidas, os adúlteros, os ladrões, os patifes que arrancam tudo dos necessitados, as mulheres imorais. E aqui no capítulo 2 de Gálatas, versículo 4, nós encontramos mais uma figura que age nas sombras. Veja o que o texto diz: e isto por causa dos falsos irmãos. Veja o que os falsos irmãos fazem. Aqui, Paulo tem em mente falsos irmãos que eram líderes religiosos. Vejam o que eles fazem. Falsos irmãos, ele diz, que se entremeteram. Esse verbo significa entrar na igreja, aqui no caso é entrar na igreja, sorrateiramente. Vejam como eles agem nas sombras. Eles entram na igreja sorrateiramente. Eles fazem isso. Nós somos crentes, nós temos que aprender, nós temos que tomar cuidado com os falsos irmãos rebequianos, os falsos irmãos que atuam como Rebeca, os falsos irmãos que trabalham por trás das cortinas, que ouvem atrás das portas, que trabalham nas sombras, às escondidas. Paulo fala desses falsos irmãos que se entremeteram, que se introduziram dissimuladamente nas igrejas da Galácia. E veja por que eles fizeram isso. O texto diz por que eles fizeram isso. O texto diz, eles fizeram isso com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Como assim? Esse verbo, espreitar, significa espiar. É o verbo que descreve a conduta de um espião. O que um espião fazia antigamente? O que um espião, um inimigo espião, fazia antigamente? É só os irmãos lembrarem dos 2 espias que entraram em Jericó. Por que eles entraram em Jericó? Eles entraram em Jericó para espiar a cidade. Qual era o objetivo? Encontrar os pontos fracos da cidade, a fim de destruí-la. Esse é o objetivo do espião. O espião, ele entra numa cidade para observar os pontos fracos do muro, observar os pontos fracos da guarda, observar os pontos fracos ali em que os muros podem ser destruídos com mais facilidade, ou superados com mais facilidade, ou saltados com mais facilidade. É isso que o espião faz.
O espião faz isso. O que esses homens fizeram? Paulo diz, esses homens, eles entraram na igreja para espiar. O que eles queriam? Eles queriam detectar os pontos fracos daquela igreja. Eles atuavam nas sombras, às escondidas, observando quem é o irmão mais fraco que pode cair nas minhas malhas com mais facilidade. Qual é o grupo que está mais suscetível aos meus ataques, aos meus ensinos, aos meus objetivos? Qual é o casal que é mais fraco, que é mais carnal, que é mais problemático, que pode ser alvo mais fácil das minhas investidas? Ele faz isso, ele entra sorrateiramente na igreja e fica observando, cautelosamente, como uma serpente, como um leão. Ele fica ali observando, espiando. O texto diz a liberdade, o desfrute da liberdade que temos. Qual é o objetivo dele? O texto diz que o objetivo dele é reduzir a igreja à escravidão. No momento certo, ele dá suas investidas, ele ensina suas mentiras e reduz os crentes à escravidão de uma doutrina falsa. Aqui no caso, esses homens queriam submeter os crentes ao jugo da lei mosaica. Os falsos mestres fazem isso. É interessante, a Bíblia tem um nome para a atividade do pastor. O pastor tem uma função. E essa função na Bíblia é a função de supervisão. É uma das funções dos pastores. Na língua grega, essa palavra supervisão é a palavra episcopê, de onde vem a palavra episcopos. O episcopos é um bispo. A episcopê é uma supervisão. O episcopo é alguém que supervisiona. Episcopê é o seu trabalho. O bispo, o episcopos, tem que realizar a episcopê. Esse é o trabalho dele. O que acontece? Esses homens, eles muitas vezes se introduzem nas igrejas sorrateiramente e eles se apresentam como episcopos. Acredite se quiser. Eles fazem isso. Eles entram numa igreja e dizem, eu sou um mestre. Eu sou um conhecedor de teologia. Eu sou um pastor. Eu sou um episcopos. Eu pratico a episcopê. Mas Paulo muda a palavrinha nesse texto. Ele, em vez de usar a palavra episcopê, supervisão, aqui no versículo 4, é interessante, ele usa a palavra catascopê. É bem parecida com episcopê, mas catascopê significa espiar. Ele está dizendo aos Gálatas, olha, esses homens não são bispos praticando a episcopê como eles se apresentam, como pastores e mestres, não. Eles não são bispos praticando a episcopê, não. Eles são espiões praticando a catascopê. É isso que eles praticam, não episcopê, mas catascopê. Eles estão espiando, tentando descobrir os pontos fracos para destruir a liberdade de vocês. Nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Às vezes aparecem em nossa igreja pessoas assim, eu conheço, eu percebo. Aparecem em nossa igreja pessoas que chegam sorrateiramente, tentando observar as coisas e com reservas mentais, com o objetivo de avaliar tudo. Geralmente adventistas fazem isso. Agora faz tempo que não aparecem mais, porque se assustaram nas últimas vezes que vieram. Se assustaram com o peso do cajado. Então não voltaram mais. Isso era muito comum antigamente, na década de 70. Era muito comum pessoas, mestres pentecostais fazerem isso nas igrejas tradicionais. Eles entravam sorrateiramente e ali aos pouquinhos eles iam observando as coisas, o modo de funcionamento da igreja, e então iam engendrando às escondidas em reuniões nas casas, em reuniões de oração nos lares, às escondidas, eles iam engendrando suas doutrinas. Eu não tenho tempo agora para fazer isso, o tempo já está estourado,
Mas quando o pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, o pentecostalismo se instalou sorrateiramente em 1910 numa igreja batista em Belém do Pará. 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles se infiltraram na igreja batista dizendo que eram pastores batistas. E era mentira. Eles tinham sido expulsos da igreja batista nos Estados Unidos. E eles se infiltraram como pastores batistas, como episcopos, mas não estavam eles diziam que vieram praticar a episcopê, mas era mentira. Eles estavam praticando a catascopê, espiando, e começaram então a conquistar, furtar os corações das pessoas, e aquela igreja foi terrivelmente abalada por esses 2 homens, quase foi destruída por eles. Eu tenho aqui comigo uma carta escrita por uma testemunha ocular, um dos líderes da igreja batista de Belém do Pará naqueles dias, em 1911, o nome dele é Raimundo Nobre. Ele escreveu uma carta ao jornal batista da época, descrevendo o que aqueles homens tinham feito na igreja. Irmãos, é simplesmente aterrador o que eles fizeram. Eles destruíram totalmente aquela igreja, se aproveitando de uma viagem do pastor da igreja que se ausentou por mais de 5 meses. Eles se aproveitaram da ausência dele e começaram então a trabalhar a fim de engendrar naquela igreja as suas mentiras. E quase destruíram aquela igreja. Eu tenho a carta aqui comigo, mas o tempo não permite que eu leia. Quem sabe, se os irmãos quiserem, na semana que vem eu leio a carta, escrita em 1911. É uma carta que tem 110 anos. Se os irmãos quiserem, na semana que vem eu leio para vocês, para os irmãos verem como eles agiram e o que aconteceu naquela igreja. O Raimundo Nobre, o líder da igreja, ele ficou perplexo. Ele nunca tinha visto um culto pentecostal. Nunca tinha visto. Ele não sabia o que era um pentecostal, porque não existia no Brasil. Não existia. Foram os primeiros que chegaram. E ele narra as pessoas gritando na igreja, as pessoas dançando na igreja, as pessoas berrando e chorando, e balbuciando sílabas desconexas, cantando modinhas, cantando tango na igreja, demônios brigando uns com os outros. Ele diz que ele começou a gritar para que parassem com aquilo, e começaram a gritar mais alto, ele não conseguia superar a voz das pessoas. Dizem que isso não existia porque isso é neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico não faz isso. Quando eu ler a carta, os irmãos verão como era o pentecostalismo em 1910, quando chegou aqui. Não existe pentecostalismo clássico, é tudo igual. O comportamento daquelas pessoas, irmãos. Raimundo Nobre, ele diz, eu nunca vi em toda a minha vida algo igual. Eu nunca vi em toda a minha vida algo assim. Nunca vi. Como aconteceu? Eles fizeram isso, entraram sorrateiramente e engendraram ali suas mentiras e quase destruíram aquela igreja ainda existe hoje, mas o Senhor protegeu, guardou, está lá firme e não foi devastada totalmente por aqueles homens. Assim são os maus. Os maus agem como Rebeca, na escuridão, na sombra, na penumbra. E o que eles devem lembrar? O que os maus devem se lembrar? O que nós devemos nos lembrar? O Salmo 139 diz que a escuridão e a luz para Deus são a mesma coisa. O Salmo 139, versículos 11 e 12 dizem, ele diz nesses versículos, que a claridade e a escuridão para Deus são a mesma coisa. Ele conhece o comportamento dos homens. Se você age às escondidas, se você cobre o seu rosto, se você tem uma vida dupla no seu computador, se você tem uma vida cheia de sujidades e você age na escuridão no seu computador, na sua vida em solidão, no seu ir e vir por aí afora, se você age na escuridão, você deve se lembrar disso. Para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Ele vê tudo o que você faz e um dia Ele fará justiça. E há algo
que eu quero dizer também para os incrédulos, aqueles que não são crentes e que estão aqui. Eu quero dizer algo para vocês baseado em João 3 e com isso eu vou encerrar. João 3 diz assim, é o versículo muito conhecido da Bíblia, mas tem uma sequência, é João 3,16. Vejam o que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilhoso isso! Temos que crer em Jesus apenas para ter a vida eterna. Deus deu o seu Filho ao mundo. Deus entregou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, não seja destruído eternamente, não conheça a danação eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora vejam a sequência. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a expressão do amor de Deus, salvar o mundo. Nele serão benditas todas as famílias da terra. Homens de todas as nações crerão nele. Esse é o objetivo da encarnação. Esse é o objetivo do Senhor ter dado o seu Filho ao mundo. Mas vejam o que acontece. Quem nele crê não é julgado. Aqui julgado significa condenado. O que não crê já está julgado, ou seja, condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. Vejam a base da condenação. Vejam a base da condenação das pessoas. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo sendo ele a luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que os homens não se aproximam do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Aqui há uma das explicações. Uma das explicações está aqui, não são todas as explicações. Há outras explicações além dessa. Mas uma das explicações é essa. As pessoas não se aproximam do Senhor Jesus, que é a luz, porque as pessoas praticam obras más. E vejam o versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Porque as pessoas não se aproximam do Senhor Jesus Cristo e se rendem a Ele e creem nele e são salvas? Uma das explicações está aqui. As pessoas amam praticar coisas na escuridão. Elas amam as obras das sombras. Elas amam agir no escuro. E se elas se aproximarem do Salvador, elas terão que abandonar essas obras. Se elas se aproximarem da luz, elas terão que abandonar essas obras que elas realizam na escuridão. Por isso, amando mais a escuridão do que a luz vinda ao mundo, amando mais as obras praticadas na escuridão do que a salvação dada por Deus em seu Filho, elas dizem: não, eu não quero o Salvador, eu não quero me aproximar da luz, porque eu amo as obras da escuridão. Eu quero continuar praticando as obras das trevas. Eu quero continuar praticando as obras da noite. Eu amo essas obras, não quero abandoná-las. Por isso, não me rendo aos pés da cruz de Cristo, que pode iluminar a minha vida. Se você é um incrédulo, um descrente, que tem ouvido o Evangelho e tem resistido ao Evangelho, e não tem se aproximado do Salvador, e se prostrado aos seus pés dizendo: Senhor, salva-me, eu invoco o seu nome, eu quero me aproximar da luz que é Jesus, e quero ser salvo por Ele, quero ser um herdeiro dos céus, quero ser da família de Deus,
Quero ser lavado e purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Quero ser habitado pelo Santo Espírito. Senhor, salva-me. Eu invoco o seu nome. Se você não faz isso pela fé, tem aprendido isso, eu tenho insistido nisso, você tem ouvido isso sempre, constantemente, e continua com seu coração endurecido, dizendo não, não e não. Talvez a causa seja essa. Talvez você ame as obras da escuridão. E quem ama as obras da escuridão não se aproxima da luz, e será um dia condenado com suas obras à eterna escuridão. Você ama a escuridão? É a escuridão eterna que você terá. Queridos que estão aqui, olhem para o Salvador hoje. Vocês devem estremecer diante dessas palavras. Nos bancos em que vocês estão sentados, vocês devem estremecer. Senhor, eu não sou um crente. E eu não sou um crente porque eu amo a escuridão. Eu sou um filho das trevas. Senhor, tem misericórdia de mim. Faça com que a sua luz brilhe no meu coração, na minha vida. E eu me torne um filho da luz, um servo do Senhor, salvo, um herdeiro do reino da luz. O Senhor ouvirá e lhe dará uma herança junto aos santos no reino da luz. Oremos. Santo Deus, obrigado por sua palavra, pelas coisas que temos aprendido nela. Ajuda-nos a não sermos como os homens que amam as sombras. Ajuda-nos a termos vidas puras e retas, sem segredos feios, andando sempre nos seus caminhos. Ajuda-nos a sermos astutos como as serpentes, para nos afastarmos de pessoas assim e vivermos vidas íntegras. Abençoa-nos, Senhor, e protege-nos. Abençoa os que não são crentes aqui, fazendo com que seus olhos sejam abertos, para que se curvem aos seus pés e sejam crentes em Cristo, vivendo e andando na luz. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.